Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo. Neste tópico, nós trabalharemos em cima da distância de um ponto a um plano. Nos vídeos passados, iniciamos o estudo referente ao tópico de distâncias. Vimos distância entre dois pontos, distância de uma reta, de um ponto a uma reta, tá? Aqui nós vamos falar da distância de um ponto a um plano, tá? Então, vamos lá. Bem, iniciamos logo, né, com uma definição, ou seja, eu vou pegar um ponto P0 e um plano, tá? Cuja equação geral é ax mais by mais cz mais d. Uma equação geral, bem genérica, tá? Bem, o que eu quero calcular, pessoal, é a distância de P0 a este plano π, tá? Perfeito. Então, ó, seja P, um ponto qualquer, x, y, z, tá? Desse plano. E A, o pé da perpendicular conduzida por P0 sobre o plano π. Olha só o que eu fiz, pessoal. Eu peguei um ponto P qualquer do plano. Tá aqui, ponto P. O P0 é um ponto que tá em qualquer lugar aí, tá? Então, imagine que esse P0 tá aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei, passei uma reta, passei um segmento perpendicular passando por P0, ou seja, de P0 até encontrar o plano. Tá aqui. Então, quando eu encontrei o plano, claramente eu toquei ele num ponto. Então, seja A esse ponto, seja A o pé da perpendicular conduzida por P0 sobre o plano π. Foi isso que eu fiz, tá? Então, peguei um ponto qualquer, e aí eu tracei uma perpendicular do ponto P0 até encontrar o plano, tá? E aí, quando encontrei o plano, eu toquei ele no ponto A, tá? E aqui está o vetor normal do plano. N, cujas componentes a gente já viu que é A, B, C, tá? Perfeito, pessoal. É essa a ilustração. O vetor normal é ABC ao plano π, certo? O vetor, pessoal, AP0, olha, AP0, o que a gente tem por hipótese? O que a gente pode subentender aí, né? A gente pode tirar, visualizando, de forma assim, visualizando aqui, ó. Você observa que o vetor normal ele é paralelo a esse vetor aqui ortogonal, né? AP0, tá? Dá para ver claramente, tá? Simplesmente por essa reta aqui, por esse vetor P0A ser um vetor ortogonal, né? Ser um vetor perpendicular ao plano, então, claramente ele é paralelo ao vetor normal, que também é um vetor ortogonal, tá? Um vetor perpendicular. Então, perfeito. Então, ó, AP0 tem a mesma direção, né, de N, tá? É paralelo, ok? A distância de D, eu vou chamar a distância que eu quero de D, que é a distância do ponto P0 ao plano, que é o que a gente quer calcular, tá? Ou seja, a distância de P0 a π, observe que essa distância, ela pode ser calculada pela distância de A a P0, certo? É isso que a gente quer, ó. A gente quer calcular a distância desse ponto P0 ao plano π. Essa distância, pessoal, ela é dada exatamente por esse comprimento desse vetor aqui, ó, AP0. Deu para entender? Perfeito. Então, a distância de P0 a π, ele pode ser definido como um módulo do vetor AP0. Agora, o nosso objetivo é meio que expressar, através de uma equação, esse valor, né? Quem é o módulo de AP0, do vetor AP0, tá? Então, para isso, nós vamos observar algumas coisas. Observando que o vetor AP0 é a projeção do vetor PP0 na direção de N, de acordo com... Olha, observe isso daí, pessoal. Olha aí. Olha só esse vetor aqui. PP0.
Quando eu pego esse vetor aqui, ó, quando eu pego esse vetor e projeto ele aqui, ó, no solo, na direção de N, ó, na direção de N, projeto ele, olha, aqui, então meio que eu tenho, observe, o vetor AP0 é a projeção do vetor PP0, tá? Ó, projetei ele aqui, ó. É a projeção do vetor PP0 na direção de N. E aí, se é a projeção, pessoal, vocês precisam lembrar, lá nas aulas anteriores, novamente, pessoal, o que é a fórmula? Como a fórmula da projeção, né? A projeção de um vetor V sobre um vetor U, ele é dado da seguinte forma, né? Seria V, U, escalar U, dividido pelo U, escalar U, vezes escalar U, tá? Essa é a fórmula. Alterando essa fórmula e aperfeiçoando ela para o nosso caso, tá? Adequando ela para a nossa questão aqui. Então, a gente não está com a projeção do vetor PP0 sobre N, tá? PP0 sobre N, tá aqui, ó. Projeção do vetor PP0 na direção de N, certo? Então, a projeção do vetor PP0 sobre N, ele é dada, segundo a fórmula da projeção, desta maneira, tá? Desta maneira. Logo, pessoal, a gente meio que mostrou aqui que AP0, que é a distância, ó, AP0, que é a distância que a gente está procurando, a distância de P0, por aqui, é exatamente o módulo de AP0. Só que a gente viu que AP0, ele pode ser calculado pela projeção desse vetor PP0 sobre N, certo? E aí, usando essa igualdade aqui de projeção, a gente sabe que a projeção de PP0 sobre N é dada dessa maneira. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Ou seja, existe uma propriedade de módulo onde o módulo do produto é o produto dos módulos. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar o módulo desse produto escalar aqui, tá? E isso daqui vai ser esse vezes esse, tá? Eu queria continuar mais aqui, mas como aqui já é um valor positivo, então o módulo dele é ele mesmo, tá? Perfeito. Perfeito. Observe que eu já fiz aqui, por isso que está aparecendo normal ao quadrado, porque o produto escalar entre N e N dá ele ao quadrado, tá? Da norma dele ao quadrado. Perfeito, pessoal. Vamos lá. Continuando. Então, eu quebrei aqui o módulo do produto escalar, tá? Aí, vamos lá. O que eu vou fazer adiante? Aqui fica o módulo desse produto escalar vezes a norma desse normal, tá? E aí, eu posso simplificar aqui, você observa. Simplificar esses dois com esse 1 que está aqui, e aqui vai sobrar 1 ainda, tá? Então, obtém essa igualdade. De onde eu concluo que a distância de P0 a R, ele pode ser calculada pelo módulo do produto escalar entre o vetor PP0 escalar o vetor normal, dividido pelo módulo da normal. Só que, observe que eu sei quem é o vetor P e sei quem é o vetor P0, tá? De acordo com o que foi dado lá nos dados iniciais, o vetor P, ele tem essa componente x, y, z, e o vetor P0 tem um componente x0, y0, z0. Tendo em vista isto, eu posso manipular mais ainda essa forma. PP0 é P0 menos P, que vai ser x0 menos x, y0 menos y, z0 menos z. E
o vetor normal sobre a norma dele é isso, né? O vetor normal aí tem os componentes A, B, C, e então a raiz quadrada, o módulo dele vai ser a raiz quadrada das componentes ao quadrado, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esses dados e substituir aqui, ó. Tá? Então, substituindo lá, eu tenho que a distância de P0 a π vai ser dada pelo produto escalar entre esses dois vetores, tá? Ou seja, esse aqui é o vetor P0, tá? Vezes escalar o vetor normal, dividido pela norma do vetor normal, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou tirar esse produto escalar. Então, observe. Produto escalar aqui, né? A soma do produto das componentes ao quadrado, do produto das componentes. Então, é isso que eu vou fazer, ó. A vezes a primeira componente, fica ax0 menos x, mais b vezes a segunda componente, mais by0 menos y, mais c vezes a terceira componente, que vai ser c vezes z0 menos z, tá? Dividido por isso ao quadrado. Perfeito. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou desmembrar agora. Vou desmembrar. Eu vou pegar primeiro esses caras aqui. Vai ficar ax0 mais by0 mais cz0, tá? Aí depois vai ficar menos ax menos by menos cz, tá? Perfeito. Menos cz. Aí agora, pessoal, eu vou usar um fato de que o ponto P, ele foi tomado um ponto genérico no plano, tá? Observe, eu peguei esse ponto P no plano. Ó, seja P um ponto qualquer desse plano, tá? Ou seja, o ponto está no plano. O que significa estar no plano, pessoal? Significa que para esse ponto a equação do plano é satisfeita. Ou seja, se virtude de P pertencer ao plano, ou seja, a gente tem que essa igualdade aqui é satisfeita, ou seja, a equação do plano. Ax mais by mais cz mais d é zero. É a equação geral do plano. Se eu isolar o d, pessoal, como é que fica? O d, ou seja, eu pego esse daqui, jogo tudo para o outro lado. Vai ficar d vai ser igual a menos ax menos by menos cz. Então, observe, pessoal, que menos ax menos by menos cz é d. No lugar disso daqui, eu posso colocar quem? D, certo? Menos ax menos y menos cz é d. Portanto, a distância de P0 a π, ele pode ser calculado de forma mais explícita por esse modo. ax0 mais by0 mais cz0 mais d, dividido pela norma do normal, certo? Ou seja, que é a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. E observe que em 4, pessoal, observe em 4 que essa expressão aqui, na verdade, quem é essa expressão aqui, ó, pessoal? Observe, quem é essa expressão? Na verdade, é igual, essa expressão aqui é igual a ax mais by mais cz mais d, com, no lugar do x, é x0, com x igual a x0, y igual a y0 e z igual a z0. Isto é, na verdade, é o módulo da equação geral do plano aplicado ao ponto P0. Ou seja, se eu tenho a equação geral do plano, que é ax mais by mais cz mais d igual a zero, se eu aplico essa equação no ponto P0, que é x0, y0, z0, fica como? ax0 mais by0 mais cz0 mais d igual a zero. Que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Tá? Mas enfim, isso é só uma observação. Perfeito. Vamos então a um exemplo. Olha, pessoal, vamos calcular a distância do ponto P0. Ou seja, esse é o ponto P0, então a gente já tem aqui o nosso x0, y0, z0, tá? Ao plano π, que é dado por essa equação geral. Ok? Bem, pessoal, observe. Daqui eu já consigo tirar quem é meu vetor normal, né? Quem é meu vetor normal? Tá aqui o nosso A, B, que é o 1, que está multiplicando aqui, C. Então, o nosso vetor normal, quem é? 2, 1 e 2, tá? E eu já tenho meu ponto. Então, usando a fórmula aqui, né, que a gente obteve, dada pela equação 4, tá? Usando por 4, né, vem que a distância de P0 a π
é o quê? Olha, AX0 mais BY0 mais 6Z0 mais D. Então é só substituir, tá? Tá aqui X0, Y0, tá aqui A, B, C. Então fica A 2 vezes X0 menos 4 mais D, que é 1 vezes Y0, que daria 2, mais CZ0 mais o ponto D, que está aqui no plano, que é 8, tá? Perfeito, pessoal. Aí é só fazer umas contas, né? Você aqui vai dar 2 vezes menos 4 dá menos 8, mais 8 vai embora. Aqui vai ficar 2 mais 10, que dá 12, dividido pela essa soma aqui dos 9 ao quadrado e da raiz de 9. Então vai ficar 12 dividido para 3, que dá 4. Portanto, essa distância é 4, pessoal. Tá? Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Nós discutimos a distância de um ponto a um plano, tá? A estrutura, encontramos o cálculo que a gente fez, a gente usou alguns dados anteriores, alguns estudos passados, mas o cálculo em geral, usando a fórmula que a gente obteve, é bem direta, é bem simples de se fazer, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.